Vamos para o texto de Apocalipse, capítulo 6. E vamos ler para contextualizar os versos de 1 a 11. Apocalipse 6, versos de 1 a 11. De 1 a 11. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. O terceiro selo, quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. E então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente, dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar à espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Mais uma vez te agradecemos, ó Deus, por tudo que já nos falou, nos mostrou nesta noite, através dos hinos, através das leituras, das orações, e pedimos, ó Deus, que continues a nos abençoar, a nos dar entendimento, Senhor, do Teu querer para as nossas vidas, pois isso para nós é mais precioso do que o ouro. Nós rogamos a Tua direção, ilumina-nos, ó Senhor, e capacita-nos com o Teu poder, pela unção do Teu Santo Espírito, é que nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Ok, meus irmãos, nós estamos falando sobre esse livro, tratando dele tanto em algumas das minhas mensagens, como também na quarta-feira. E hoje eu gostaria de dar continuidade. Nós falamos recentemente sobre o nosso maior e melhor representante, que é o Senhor Jesus, e hoje eu gostaria de falar sobre o governo deste Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele governa. Nós aprendemos isso na última fala que eu trouxe no último sermão que eu trouxe. Peço permissão aos irmãos para que ouçam algumas coisas que preciso ler para a nossa introdução. Estou utilizando aqui uma palavra de um senador que disse algo muito interessante. Em uma conversa com um grupo de jovens, descrentes da política e dos políticos, perguntaram-me quais seriam os requisitos básicos de um bom governante. Sem esforço e sem demora, enumerei-lhes quais seriam, no meu entender, os mandamentos norteadores da ação dos detentores do poder. Primeiro, colocar o interesse do público acima de todas as coisas. O governo não deve ser jamais um condomínio de parentes, amigos, correligionários e apaniguados. Segundo, honrar o juramento de cumprir a Constituição e as leis. O governante não está acima da lei, ao contrário, deve ser o primeiro a cumpri-la para dar exemplo. Terceiro, olha que interessante isso, não roubar e não deixar ninguém roubar.
Tolerância zero com todos os atos de corrupção, grandes e pequenos, sem a mínima transigência. O senador Pérez parece que tinha condições de dizer isso. Ter a mente aberta a sugestões e críticas que ajudam a fechada bajulação que cega. Quinto, nomear os ministros ou secretários pelo critério de competência e probidade. Quero-lhes altivos, não sabujos, e dar-lhes liberdade de ação, mas sendo implacável na cobrança de resultados. Sexto, ser humilde para reconhecer erros, nunca procurar justificá-los, mas admiti-los imediatamente, mandar corrigi-los e pedir perdão por havê-los cometido. Sétimo, ser absolutamente transparente. Todos os atos de governo devem ser públicos e levados amplamente ao conhecimento da população. Oitavo, não fazer propaganda do governo nem promoção pessoal do governante. Toda a verba de publicidade deve ser gasta exclusivamente em campanhas educativas. Nono, tratar bem a todos. Ninguém tem o direito de dar patadas, muito menos um governante. Grosseria humilha quem a recebe, diminui quem a pratica. Arrogância é atributo dos tolos, não dos sábios. Décimo, dar atenção a todos, mesmo que se tenha de mobilizar uma equipe de assessores para isso. Pessoas humildes muitas vezes procuram o governante para uma súplica em desespero. Merecem ao menos atenção. Cumprir compromissos com a pontualidade. Parece pouca coisa, mas não é. O governante se aplica chá de cadeira. Revela duas deficiências: falta de competência para organizar seu tempo e falta de respeito pelos outros. Não perder a compostura jamais. O governante deve ser simples, não vulgar, porque ele não é um cidadão qualquer, mas representa uma instituição. Céticos, alguns me perguntarão se acredito mesmo que na vida real algum político seja capaz de cumprir esses mandamentos. Faço a pergunta para você. O que você acha? Mas o ponto não é esse, é outro. O que distingue um mau governante do bom é que o mal descumpre-os deliberadamente e sistematicamente, ao passo que o bom faz um esforço sincero para cumpri-los, embora nem sempre consiga. Essa é a diferença fundamental entre um e o outro. Meus irmãos, esse discurso que esteve na Câmara do Senado muitos anos atrás, por certo, deve mexer muito com quem está no poder. Mas para nós também tem um significado, porque nós sabemos, desde aquilo que falamos, que quem está no poder é o Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos do eterno poder e do supremo poder. Quando ele diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, ele está dizendo que ele exerce o governo e ele é a suprema autoridade sobre tudo e sobre todos. Só que, meus irmãos, quando nós lemos esse texto de Apocalipse, nós vamos perceber que o seu governo não parece ser um bom governo. Se nós olharmos para o segundo, o terceiro e o quarto selo, já falamos sobre o primeiro selo, mas se nós olharmos para o segundo, o terceiro e o quarto selo, nós vamos observar coisas tristes e muito complicadas. E talvez um incrédulo diria, se esse supremo governante, ele dirige o mundo desse jeito, eu não votaria nele se ele fosse candidato. É isso mesmo. Olha o que nós temos no segundo selo. A autoridade é de Jesus. Abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, vem, e saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, também lhe foi dada uma grande espada. Esse governante, ele controla as guerras, ele estabelece guerras, ele define guerras. Nós gostaríamos de um governante que trouxesse paz e não guerras. Mas se não bastasse apenas isso, no terceiro selo nós vamos observar que há algo também de grande, vamos dizer assim, tristeza. Quando ele vê o outro cavaleiro com o cavalo preto
E aí, no verso 6, ouvi uma como voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Isso significa que o valor destas coisas superava em muito o preço normal. Era como se pudéssemos dizer que o valor estava em torno de 18 vezes mais caro. Ou seja, esse senhor permite a carestia, a inflação, ou mais, a fome. Esse governante permite a fome. Que governante é esse? Que governante é esse? Mas se pudéssemos dizer um pouco mais, olha o que acontece no 4º selo. Ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome, com mortandade e por meio das feras da terra. Nós podemos dizer que esse 4º cavalo representa as desgraças que vêm por meio das pestes que atinge o mundo, E para nós, o 5º selo tem um valor também muito importante. No 5º selo, observaremos aqueles que morreram por causa da palavra de Deus e estão debaixo do altar. Ou seja, aqueles que são os súditos primeiro deste grande rei, estão agora mortos. Olha só: guerra, fome, pragas e morte. Parece que o governo deste soberano não está indo muito bem. Mas tão somente parece, meus irmãos, tão somente parece. Se nós olharmos realmente para o mundo hoje, nós vamos perceber que esses cavaleiros estão fazendo esse grande estrago no mundo. Tem aqui algumas informações. Por exemplo, mortes em conflitos e guerras em andamento. 2º selo, no México há isto. Na Colômbia há isto. Na Nigéria temos isso. República do Congo temos isso. Somália temos isso. Etiópia, Sudão, Turquia, Afeganistão, Paquistão. Nós temos aqui Indonésia, sem falar da Turquia, Israel. Em todos esses lugares há conflitos e pessoas estão morrendo. Então, o que a Bíblia está dizendo, como Jesus Cristo disse também no seu sermão profético, é que haveria isso, e isso aconteceria, e nós estamos percebendo que isso realmente é uma realidade. Mas deixa eu falar um pouquinho também sobre fome. Após uma trajetória de queda, nós podemos perceber em 2015, aqui são dados da ONU, que o número de pessoas subalimentadas no mundo era de 777 milhões e agora passa para o número de 815 milhões de pessoas que passam fome. Então podemos dizer que o 3º cavaleiro está fazendo o seu trabalho e tem atingido o mundo com este grande problema. Mas se nós olharmos e verificarmos o 4º cavaleiro, que ele traz pestilências, podemos dizer que isso também é uma realidade. Cardiopatia isquêmica mata 7,2 milhões de pessoas. Derrames e outras doenças vasculares, 6,1 milhões de pessoas. Doenças inflamatórias, com problemas respiratórios, o número é de 3,4 milhões. Doenças pulmonares, 3,2 milhões. A diarreia ainda mata 2,4 milhões de pessoas. A AIDS mata 1,7 milhões de pessoas. O câncer de pulmão mata 1,3 milhões de pessoas. O diabetes, 1,2 milhões de pessoas. Então nós podemos dizer que o 4º cavaleiro está fazendo é uma realidade também nos nossos dias. Mas o 5º selo também mostra uma realidade muito próxima de todos nós. Será colocado lá embaixo no mural missionário esse material aqui.
50 países onde seguir a Cristo pode custar a vida. 50 países onde seguir a Cristo pode custar a vida. Coreia do Norte, Afeganistão, Somália, Sudão, Paquistão, Eritreia, Líbia, Iraque, Irã, Índia, Arábia Saudita, Maldivas, Nigéria, Síria, Uzbequistão, Egito, Vietnã, Turcomenistão, Laos, Jordânia, Tajiquistão, Malásia, Mianmar, Nepal, Brunei, Catar e tantos outros nomes que a gente poderia colocar aqui, onde seguir a Cristo custa realmente a vida. Então, nós podemos dizer que o quinto selo também é uma grande realidade, uma grande realidade. E o governo de tudo isso? Bom, nós entendemos que o governo é do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como é que nós podemos entender que esse governo é um bom governo? Se aqui no mundo as pessoas aspiram a um bom governo, como nós acabamos de ler no discurso do deputado, do senador, então nós já falamos que temos um bom governante, que é o Senhor Jesus. E como podemos entender que este é um bom governo? Bom, a gente precisa ter uma interpretação mais correta do texto. Esse segundo cavaleiro que tira a paz, representa aquilo que nós chamamos de tortura, tristeza, ou seja, guerras. E Jesus disse que isso iria acontecer. Não penseis que vim trazer a paz. Não vim trazer a paz, mas a espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Esse selo que nós estamos vendo, que é o segundo selo, ele fala sobre a guerra. E essa guerra representa aquele problema tão típico dos homens que não se entendem. Mas agora tem um outro fator complicante. Aqueles que são filhos de Deus também sofrem isso. Por causa do evangelho que seguem, eles também sofrem esse problema de ver alguém sempre contra ele. E muitas vezes bem próximos. Então, o que Jesus disse está de fato acontecendo. E o que é interessante é que ele controla tudo isso. Quem está abrindo os selos é o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas o que ele está dizendo para todos nós? Ele está dizendo o seguinte: mesmo que pareça aqui haver uma derrota, o crente deverá ver sempre se ver sempre como um vencedor. No próprio capítulo 10 do texto de Mateus, temos uma informação importante. 28. Não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vende 2 pardais por uma S, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Lembre-se no tempo que esse livro foi escrito. Era um tempo chamado de tempo de paz, paz romana. E havia uma paz que pairava sobre todos, e todos se sentiam tranquilos. Mas o Senhor Jesus diz: não se engane, isso vai acabar. E por quê? Porque Ele mesmo controlaria este ambiente tão agressivo de maldade, de um contra os outros, inclusive de maldade contra o povo de Deus. É assim, meus irmãos, que Ele está dirigindo a história, permitindo que coisas desse tipo aconteçam. Coisas como nós estamos ouvindo aqui, homens se matando, ou seja, homens que matam. Então nós temos uma grande realidade. Cristo controla as guerras deste mundo, e Ele faz isso porque há uma finalidade no seu governo. E a sua finalidade pode ser dita assim de 2 formas. Para o crente, serve como provação e fortalecimento da sua fé. Mas para o incrédulo, é juízo. E o juízo vem também pela guerra. Mas também o juízo vem pela fome. A balança que nós vemos nesse texto, no terceiro selo, quando abriu o terceiro selo,
e vem um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão, significa fome. A realidade que nós vimos pelos números da ONU agora há pouco na minha ilustração, quando ele fala sobre um denário de trigo por uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, ele está dizendo que um trabalhador trabalharia muito, mas com o seu salário não conseguiria comprar muita coisa. Quem está controlando isso é o próprio Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, no próprio capítulo 3, verso 9, diz assim: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Esse texto, aliás, do capítulo 2, verso 9, fala de uma igreja perseguida e de uma igreja que, por causa da sua fé, está passando realmente pela dificuldade da carestia. Eles devem pagar a mais porque ninguém queria vender para um cristão, bem como ninguém queria comprar de um cristão. Então é uma realidade que aquele povo já estava vivendo, mas também é uma realidade que todos nós podemos dizer que vivemos. Se um empresário crente quiser viver realmente à luz da palavra de Deus, enfrentará grandes dificuldades com a direção da sua empresa. A fidelidade a Deus causa muitas vezes prejuízos econômicos, e é isso que nós observamos nesse terceiro selo. Eles passam por essas grandes dificuldades. Meus irmãos, o texto nos mostra esta realidade da fome. Mas temos também um quarto, que é com relação às pestes. Meus irmãos, é assim que as coisas acontecem. Quando vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Se nós olharmos para o quarto selo, é isso que nós vamos ver. Verso 8: e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade, e por meio das feras da terra. Aqui nós podemos chamar de uma praga de pestilências, que vem por este 4º cavaleiro. Aqui, mais uma vez, percebemos que quem está controlando é Jesus. Diz o texto: quando o cordeiro abriu o 4º selo, observem isso, quando o cordeiro abriu o 4º selo, observe como está escrito cordeiro aí no verso 7, com letra maiúscula. Sabe por quê? É o mesmo cordeiro do capítulo 5, que saiu vencendo para vencer, e é ele que está controlando a abertura do livro, que conta a história de todos nós, ele que está dirigindo a história de todos nós. Se vocês perceberam na liturgia, nós lemos o texto de Isaías 40, e ali mostra Deus controlando as nações. Agora, depois que Cristo venceu na cruz e está entronizado, isso cabe a Cristo. Ele é que faz isso, e como governante que está nos céus, Ele está dirigindo estes fatos, estes momentos. Para que serve isso? Punir o incrédulo. Mas para que serve isso? Para purificar e refinar a fé dos cristãos. Você pode dizer isso comigo? Para purificar e refinar a fé dos cristãos. É isso que ele está fazendo. Quando nós crentes também somos atingidos por estas pestilências, quando nós crentes somos atingidos pelas guerras, quando nós crentes somos atingidos pela ganância, porque como nós vimos no terceiro selo, aqueles que têm vinho e azeite, esses mantêm o seu poder, significam os poderosos que conseguem pela ganância aproveitar-se desse momento de carestia, cobrar muito mais e explorar aqueles que passam por dificuldades. Esses que passam por esses momentos são purificados para refinar a fé e ter a sua fé mais estabelecida como uma fé sólida e firme diante das dificuldades. É esse o governo de Cristo. Ele está julgando o mundo por meio desses cavaleiros. As guerras que nós ouvimos, os relatos de fome, quando nós ouvimos das doenças que atingem esse mundo, nós entendemos que esse governante está controlando isso.
Quando nós vemos a perseguição atingindo crentes, nós percebemos que é Jesus que está controlando tudo isso. E Ele está fazendo isso com esses dois propósitos. Para o incrédulo, é uma punição, porque depois da morte não há mais nada que se fazer. E se ela vem pela fome, pela ganância, pela guerra, se ela vem dessa forma como nós vimos aqui, pelas pestes, isso significa que Deus está julgando esse mundo. E esse é o julgamento lá do passado, porque qualquer um que nasceu de Adão e Eva só merece uma coisa: a morte. A morte. A não ser que haja uma intervenção divina, e ela vem pelo governante, que é Cristo, que salva os seus escolhidos. Mas o que é interessante é que Ele não livra os seus escolhidos dessas coisas. Os seus escolhidos passam também. Na Segunda Guerra Mundial morreram muitos crentes. E se nós falarmos de todas as guerras que ocorreram no mundo, muitos crentes morreram por causa dela. E se nós falarmos da mortandade pela fome, muitos crentes também morreram por ela. Estamos falando de crentes e não crentes. Todos que estão nesse mundo passam por isso. Mas para o crente, isso tem um objetivo: purificar e refinar a fé dos cristãos. É assim que o Senhor Jesus Cristo está administrando a casa. É assim que Ele está administrando o seu povo. É assim que Ele está governando todas as pessoas. Então, quando você ouvir do rumor de guerra, não pense que é Satanás que está fazendo isso. Quando você ouvir da fome dessas coisas, não pense que é Satanás que está fazendo isso, porque ele tem poder para isso. Não, ele tem grande interesse em fazer isso. Ele tem grande interesse de fazer com que isso realmente ocorra. Mas isso só acontecerá se aquele que tem toda a autoridade permitir. É isso mesmo. Se você olha para o Brasil e fala: que bom que esse país não tem guerra, então pense assim: não é porque nós somos uma geração bacana, não é? Esse povo é bom. Esse povo é da paz, é só carnaval e samba. Pelé, Ronaldinho, que bom, por isso que não tem guerra lá. Porque até mesmo aqueles que estão vivendo guerra, quando olham para um brasileiro, querem abraçá-lo. Não é isso não. É porque o nosso Deus ainda não quis que vivamos uma guerra. Mas se Ele quiser, isso vai acontecer. E nós vamos ter que passar por isso. Nós vamos ter que viver isso. Então, esteja pronto para tudo. E para todos, para tudo e para todas as coisas. Sabe por quê? Você pode ser um desses que agora faz parte do quinto selo. Esses que fazem parte do quinto selo. Como eles chegaram até o céu? Foram arrebatados? Não. Como eles chegaram até os céus? Tal como a gente vê aqui no verso 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar a alma daqueles que tinham sido mortos. Por quê? Ou por quem? Catástrofes, guerras, pestilências, ganância dos homens. Muitas pessoas estão morrendo de sede por causa de ganância de alguns homens. Muitas pessoas estão morrendo de fome por causa da ganância de muitos homens. Eles estão passando por tudo isso, e cristãos também estão passando por isso e vivem isso. Meus irmãos, a realidade do que estamos vendo aqui é que o Senhor Jesus Cristo está permitindo isso acontecer. Esses eventos podem causar a ira dos incrédulos que duvidam de Deus e de sua bondade, dizendo: cadê Deus? Por que essas coisas acontecem? E é engraçado, a nossa resposta seria: porque Ele quer. Ele está autorizando. E por que Ele autoriza? Ele não é amor? Essa é uma das principais falas. Ele não é amor? Esquecem que Ele também é juiz. Justo juiz. Não é apenas juiz, Ele é justo juiz. E todos os filhos de Adão e Eva que não foram banhados pelo sangue do Cordeiro podem sofrer a ira final de Deus. Aprendemos que temos uma ira temporária e uma ira final. Qual é a ira temporária? A ira temporária é do segundo, do terceiro e do quarto selo. Vocês perceberam que até agora eu não falei do primeiro selo? Porque nós já falamos sobre isso aqui. E já dissemos que o primeiro selo ele é muito importante. Porque o primeiro selo é do cavaleiro branco que sai vencendo para vencer. Existem muitas interpretações sobre esse cavaleiro.
mas eu prefiro essa, eu acho que ela é bíblica. Esta interpretação para mim é melhor. O primeiro cavaleiro é o Evangelho. Então, antes das pragas, antes da destruição, antes da fome, antes da guerra, o primeiro cavalo que vai é o cavalo do Evangelho. E ele, quando vai levando a esperança da salvação para aqueles que creem. Mas também ele vai levando a maldição para aqueles que não creem. Porque depois que Jesus Cristo assumiu o seu ministério, uma coisa acontece nesse mundo que é maravilhosa: a pregação do Evangelho a todas as pessoas. Por meio de missionários, por meio da sua vida, da minha vida, em todos os lugares o Evangelho está sendo pregado. Então, essa é a esperança. Quem é atingido por esse primeiro cavalo não tem medo de guerras. Quem é atingido por esse primeiro cavalo não tem medo da fome. Quem é atingido por esse primeiro cavalo não tem medo das pragas. Desculpa dizer isso, eu vou dizer isso com muita audácia. Venha o câncer, venha o problema de coração, pode vir todos esses problemas. Nós encaramos com a cabeça erguida, não por causa das nossas forças, mas nós encaramos por causa do Evangelho, que nos abençoa e nos faz olhar para algo muito maior: a salvação e a vida eterna. Sabe por quê? O melhor lugar, deixa eu dizer isso, não é aqui. O melhor lugar é onde temos o quinto selo. Olha só o que diz o quinto selo. Então a cada um deles, verso 11, vamos ler juntos, é importante lermos juntos. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iriam ser mortos, como igualmente eles foram. É isso mesmo, ainda alguns dos nossos morrerão. Desculpa, talvez você. Logo, logo. Você não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos. E essa mensagem é para você que talvez ainda não creu como deveria crer. Ou talvez ainda não assumiu um compromisso como deveria assumir. Não deixe para amanhã. Porque esse primeiro julgamento, ele vem a qualquer instante. Nenhum de nós está livre de um problema de saúde. E isso pode acontecer a qualquer momento. Mas quem está nos céus por causa do Cordeiro tem uma grande alegria: descansar. Por isso que já não é mais igreja militante, e sim é a igreja triunfante, que somente faz uma coisa: aguarda o último dia, e está esperando esse último dia com muita alegria nos céus. Aqui, meus irmãos, eu queria que nós entendêssemos a importância disso. Isso significa que todo cristão deve tomar a sua cruz enquanto estiver nesse mundo e morrer por Cristo, se for o caso. Nós não fomos chamados tão somente para se beneficiar e ter uma vida alegre. Nós fomos chamados inclusive para sofrer por causa de Cristo. O Senhor Jesus diz assim: e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Esses que estão aqui nesse quinto selo, que foram mortos por causa de todas estas coisas, eles acharam a vida. Eles não perderam a vida, e eles estão mais vivos do que nunca. Isso significa que os que morrem já estão com Deus, debaixo do altar, como nós vimos nesse texto. E tal como a vitória de Cristo que o levou à presença de Deus, esses foram vitoriosos em Cristo e agora se encontram diante da presença de Deus. Eles clamam, sim, eles clamam pela justiça, porque isso é o que nós todos esperamos, quando haverá a justiça de Deus. Mas eles estão ali recompensados. E essa é a maior recompensa. A maior recompensa não é porque simplesmente foram bons cidadãos e ganharam prêmios onde trabalhavam. A maior e melhor recompensa não é porque eram extremamente inteligentes. A melhor e maior recompensa é porque eles foram fiéis diante dos selos. Morte, guerra, perseguições e tudo mais. Olha só o que diz o texto. Verso 9: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar a alma daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Foi por isso que eles morreram.
por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Eles foram mortos porque eles confessavam a Jesus como seu Salvador. Em outro lugar, diz assim: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Esta é a vitória de um crente. Ele se mantém em santidade e busca viver em santidade. Esta é a vitória desses crentes. Eles procuraram manter-se fiéis, firmes nos caminhos do Senhor, quando era muito difícil já naquela época ser um crente. E essa é uma expressão muito importante para nós também. Ser crente sempre será muito difícil, sempre haverá muitas dificuldades, mas é muito prazeroso agradar e fazer a vontade do nosso Deus. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Eu queria que nós pensássemos naqueles que partiram. Eu preciso que nós pensemos nisso. Já falamos sobre isso em outros momentos. Esses que partiram receberam a vitória do Cordeiro. E talvez não enfrentaram perseguições como alguns na igreja antiga enfrentaram. Mas se foram fiéis a Cristo, se foram fiéis em obedecer a palavra de Deus, se foram fiéis em andar segundo a vontade de Deus, se foram fiéis em cumprir com o seu dever de dar testemunho para os seus filhos, para os seus funcionários, para os seus colegas de trabalho, se foram fiéis em obedecer a Cristo e andar com Cristo, se essas pessoas realmente deram testemunho, elas são as vencedoras, que não estão conosco mais, mas faz parte desse grupo seleto de irmãos e irmãs que aguardam o tempo onde tudo será restituído. É interessante que esse tempo é muito bem delineado pelo texto por breve tempo ou por pouco tempo. Aqueles que perderam seus entes queridos devem ter essa certeza. Parece que vai ser demorado, parece que está sendo demorado, mas à luz dos meus olhos, o seu pai, a sua mãe, que você não está vendo mais aqui, e que parece tanto tempo que já se foi, isso é só uma ilusão de ótica, porque aos olhos de Deus, isso é um curto tempo de espaço. Enquanto nós devemos aguardar esse curto tempo de espaço, mas não com os nossos olhos, mas com os olhos de Deus. Nesta certeza, nós enterramos os nossos, mas confiados na graça do Senhor Jesus, temos o consolo de saber que logo, logo nos abraçaremos de novo e estaremos juntos de novo e cantaremos o cântico de vitória do Cordeiro, que é vencedor e nos deu vitória. Quero terminar com algumas aplicações. Apesar de termos um governante que está estabelecendo uma liberdade para que demônios possam realizar guerras, instigá-las, para instigar pessoas a serem exploradoras, e apesar de vivermos num mundo onde as pragas estão sempre próximas de nós, nós devemos fazer o contrário, devemos agir de maneira contrária. Como súditos desse governante e entendendo qual é o papel do seu governo, nós devemos promover, ao invés da guerra, a paz. Olha o que é interessante, para que matassem uns aos outros. O que é interessante é que isso vem de fora. As pessoas estão interessadas em nos destruir, mas qual é o nosso interesse para com as pessoas? Amá-las e ajudá-las. E a melhor ajuda que nós podemos dar para esse mundo é de pregar o Evangelho como está no primeiro cavalo, ou no primeiro cavaleiro. Essa é a sua missão e a minha missão. A segunda coisa que eu queria que nós entendêssemos também, além de promover a paz, nós também devemos promover a cura. Existem as pragas e os problemas que elas trazem, sim, existe. Mas como é bom, e como seria bom, se crentes desenvolvessem medicamentos e coisas que pudessem dar mais vida e evitar problemas.
Como seria bom ver o nosso irmão Gerson enxergando plenamente. Como seria bom ver o nosso reverendo Alceu não ter que ir segunda, quartas e sextas para o hospital, porque um crente, trabalhador, esforçado, lutador, pesquisou muito e descobriu a cura para o problema renal. Como seria bom se os nossos jovens se preocupassem em estudar tanto, que pudessem trazer a cura para a febre amarela, que inclusive está matando tanta gente hoje. Apesar de termos interesses do nosso Senhor para que esse mal atinja, Ele também nos deu a missão para mostrar a esse mundo que existe uma outra maneira de viver. E o crente vive na contramão dos demônios, o crente vive na contramão da história, procurando fazer o melhor. É mesmo, o crente não vai explorar. O crente, ele não vai explorar. E se nós percebemos, o quarto selo é um quarto selo de exploração. Pessoas que aproveitam a miséria dos outros e encarecem os seus preços para ter mais dinheiro, explorando. Aqui nós observamos o próprio Paulo nos dizendo: aquele que roubava, não roube mais, antes, para que tenha, acudir ao necessitado. Nós, como crentes, devemos fazer isso. E se tem alguns dos nossos que lidam com esta área dos negócios, da economia, da administração, eu peço em nome do Senhor Jesus. Os demônios têm interesse em ganância, mas os servos de Deus entendem a palavra e querem amar o próximo e viver para o próximo. Mas permita, por um pouquinho ainda de tempo, falar mais algumas coisas e aplicar algumas delas. Será que não estamos tão pessimistas que não estamos mais criando as linhas de esperança? Por vezes a gente ouve alguém dizendo: pastor, está tudo perdido mesmo. Política está tudo perdido. Esse mundo está tudo perdido mesmo. Aí não vai ter nem jeito, vai acabar mesmo. Esse não é o nosso papel. Esse papel é de Deus. O nosso papel é de ser sal e luz. E como sal e luz, nós devemos levar esperança ao mundo. Nós devemos levar esperança com as nossas vidas. Apesar dos cavaleiros que estão soltos, nós mostramos uma outra maneira de viver. Será que nós podemos realmente estar tão tristes e podemos enxergar as coisas de uma maneira tão escura? Eu acho que não. Porque nesse texto de Apocalipse, nós temos um direcionamento às 7 igrejas. E elas são chamadas no texto de candeeiros. Sabe o que significa isso? Tem trevas, sim. Mas se tem uma coisa que o crente deve fazer, é brilhar e mostrar a luz. Ele deve fazer isso. Então esse é um outro detalhe. Está pessimista? As coisas não estão boas? O crente ainda consegue demonstrar que há esperança por meio do testemunho de seguir a Cristo como seu Senhor e Salvador. Nós precisamos gerar mais ações virtuosas. Repete isso comigo. Precisamos gerar ações virtuosas. Nós precisamos mostrar para o mundo que existe uma maneira de agir que é melhor do que a maneira do mundo. Se no mundo as pessoas brigam, significa que aqui nós devemos resolver os nossos problemas sendo bons uns com os outros e não em guerra uns com os outros. Cuidado se você não cumprimenta o seu irmão porque você está com raiva dele. Significa que você está agindo como os demônios. Se você tem raiva do seu irmão, significa que você não está entendendo nada da palavra de Deus. E por mais que ele tenha errado com você, tenha vergonha e assuma um compromisso com o Evangelho. Ame e perdoe, porque guerras é lá fora. Aqui deveria ter amor. Se você é ganancioso e vive para ganhar dinheiro, saiba que você não entendeu nada do cristianismo, porque no cristianismo não é acumular coisas, mas é dividir coisas. Entenda que nós precisamos gerar ações virtuosas. E quem deve fazer isso são aqueles que estão na luz, não os que estão nas trevas. Mas reverendo, isso não dá dinheiro. É por isso que alguns vão parar lá no 5º selo. Mas é melhor estar no 5º selo do que você estar no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto, fazendo as mesmas coisas que os demônios. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você está conseguindo amar o seu irmão, apesar de um monte de coisas que ele fez contra você, então saiba que é porque o supremo administrador e governante está trabalhando no seu coração e fazendo com que você não haja como o mundo. Esse é o supremo governante.
Ele está agindo em você e transformando o seu coração para que você possa viver a palavra. Esse é o governante. Para os crentes, ele utiliza isso como uma lição para ele aperfeiçoar-se na sua fé. Agora, para o mundo, é uma maldição, onde ele será destruído por causa disso. Vou usar a mesma ilustração da manhã. Cuidado com meras embalagens. Meras embalagens. Dona Mix, eu quando era pequeno, tomei querosene numa garrafa de soda limonada, porque nós acendíamos o fogo a lenha com querosene. A embalagem estava errada. Não era para colocar uma embalagem daquela perto de uma criança. Isso é errado. Mas sabe o que é pior? É um crente com uma gravata, com uma Bíblia debaixo do braço, mas vivendo de maneira errada. É uma embalagem que não demonstra, que não está clara com relação ao seu conteúdo. Por que alguns crentes foram parar no quinto selo? Porque honraram com a embalagem. O que a embalagem dizia era o que eles eram. Esse é um ponto que nós precisamos entender. Ser povo de Deus não é somente falar de boca. Ser povo de Deus não é somente dizer. Ser povo de Deus é viver e amar ao Senhor Deus. Então, lutemos contra a extinção, porque talvez hoje os crentes estão em extinção. É claro que o Senhor Jesus Cristo disse que nos últimos dias haverá fé na terra, mas eu queria que nós fôssemos os representantes talvez dessa minoria, e que saíssemos daqui hoje com o desejo de ser talvez a minoria que não está em extinção, mas que vive o verdadeiro Evangelho, apesar da guerra, apesar da fome e apesar das pestilências, porque nós temos o primeiro cavalo sobre nós, do vencedor, que sai vencendo para vencer, e confiando nisso, nós superamos todas as nossas dificuldades e tristezas. Oh, meus irmãos, que bom que o governo é do Senhor Jesus Cristo, porque tudo que Ele faz é realmente com muita sabedoria. E quando Ele permite que algo não tão bom aos nossos olhos aconteça, meça as palavras antes de criticá-lo, porque Ele está fazendo sempre o melhor. E por mais que você não entenda, por mais que talvez você fique triste, mas saiba que Ele está fazendo o melhor, inclusive quando Ele recolhe os seus santos. Que Deus nos abençoe e que possamos louvar aquele que é governante e que tem o melhor governo, o nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.